Olá, estamos voltando para mais um podcast, né, da Abrage Forecast. Desta feita, falando de um tema que talvez você não tenha escutado por aí, tá? Que é sobre captação de recursos, né, na área missionária. Ou melhor, em qualquer área que exija evangelização. E hoje, mais do que nunca, vamos falar com um profissional que o currículo dele é extenso, tá? Mas eu vou ler só uma parte para que massageie o ego dele, tá? Porque ele, além de ser uma pessoa extremamente importante, inteligente, tem uma admiração, ele também ele é isso tudo, tá? Olha, o cara é pioneiro no ensino de captação de recursos no Norte e Nordeste. Tá? Antônio Ferreira é um profissional nexialista como eu, com formação multidisciplinar em Direito e Psicologia, especializado em recursos humanos. Deu para entender? O resto ele fala durante a entrevista. E aí vamos trazer essa temática que às vezes incomoda algumas pessoas que não sabem como melhorar seu campo missionário. E aí com ele eu vou já cumprimentá-lo. Olá, seu Antônio. Olá, Tudo aí? bom, Antônio? Tudo ótimo. Ele não gosta que chamamos seu Antônio, já estou corrigindo aqui ao vivo. Ele gosta de chamar de Antônio, professor Isso Antônio. mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Que satisfação estar por aqui. Fale um pouco o porquê desse tema e depois a gente vai fazendo algumas perguntas com a sua fala. Na verdade, eu trabalho com captação de recursos desde 89, na queda do Muro de Berlim. Então, captação de recursos entrou na minha vida por uma coincidência e que eu fui me apropriando e me apaixonando pelo tema. Mas com o passar do tempo eu percebi que existe uma área que tem projetos belíssimos, que tem iniciativas transformadoras, mas que as pessoas sofrem por não saberem como acessar as oportunidades de apoio para os seus projetos. Então eu comecei primeiro a desenvolver uma lógica diferente das que normalmente se usam, que é pensar que todo projeto tem que ter dinheiro. E nem sempre. Eu digo sempre que às vezes o dinheiro chega no projeto e confunde e atrapalha. Eu já vi organizações até se acabarem porque com a chegada do dinheiro. Pode parecer contraditório, né? Então eu comecei a criar uma noção de recurso enquanto a oportunidade que aparece para a sua necessidade. Então não é só dinheiro. Então, se você tem o recurso financeiro, o recurso técnico, tecnológico, até o tempo cronológico, você pode utilizar como recurso. Nesse sentido, eu comecei a pensar uma forma de trazer para a atividade missionária alternativas, opções de chegar a acessar o recurso e cumprir a missão que envolve também a ação espiritual, mas a ação social, porque a igreja hoje ela não pode se limitar apenas à questão do espiritual, da oração, né? Porque existem muitas necessidades no ambiente, né? Necessidades econômicas, necessidades, são dores que a gente chama, né? Dores emocionais, dores físicas, dores econômicas, dores de relacionamento, e que a gente pode cada vez mais atuar nessa comunidade, atuar principalmente no nosso entorno, da nossa igreja, da nossa ação, de modo a tentar chegar junto das pessoas e suprir, né? E atender de alguma forma a essas dores. Então, Antônio, então deixa eu só entender, tá? Às vezes as pessoas podem estar aqui nos assistindo e pensando, eu conheço um pastor, conheço um missionário que quer abrir outros pontos, né? Ou encaminhar pessoas para fora do estado, ou ajudar a denominação, no caso, que ele está à frente. Isso tem a ver com a captação de recursos, estaria relacionado tanto para uma ajuda internacional, né, para quem vai sair daqui, né, da sua região, e também internamente, ou ele é específico, existe uma restrição legal, existe algum limite também de valores, como é que funciona isso? Veja, não existe nem restrições, nem limites. É claro que existe uma legislação brasileira que orienta essas formas de captação,
principalmente quando se refere a ligações com o governo. Mas fora do governo, o que existe são oportunidades muito amplas que você pode ter o apoio de acordo com a sua necessidade. Só para você ter uma ideia, a filantropia global ela ampliou em 8% em 2023, né? Então a Caritas Foundation fez esse estudo. Fez um estudo também que em 2023 que 55% dos doadores globais preferem doar e apoiar organizações que demonstrem um impacto claro, né? E dessas, 42% priorizam causas religiosas. E tem mais, a oportunidade ela inclusive se amplia, porque o Brasil, segundo pesquisa da Caritas Foundation também, é o sexto país com maior população do mundo disposta a doar. E no Brasil, dessa população disposta a doar, eu tenho 52%, mais da metade, disposta a doar para a organização religiosa ou para a igreja. Então abre-se aí um leque enorme, né, de oportunidades que você pode desenvolver os seus projetos, que você pode acessar esses recursos, de modo que a vantagem competitiva da organização religiosa possa ser implementada. E que vantagem é essa, né? É que as pessoas que apoiam recursos, elas precisam de apoiar ou elas preferem apoiar iniciativas que tenham transparência e tenham estratégia. E isso fica claro se a entidade religiosa souber trazer, conduzir para a sua atividade. Isso fica muito claro dentro dos projetos e com uma facilidade de apoiar cada vez maior, né? Então, você falou estratégia, aí veio uma palavra muito comum e muito usada hoje, que é sustentabilidade. A gente poderia dizer que esse tema, né, sustentabilidade financeira, né, nas missões ainda é incipiente, né, dentro das igrejas? Totalmente. Hoje em dia as pessoas ainda trabalham, não desmerecendo, né, mas trabalham com rifa, com bingo, com sorteios, quando existe uma infinidade de oportunidades que elas podem acessar para ter apoio no seu projeto. Infinidade de oportunidades que começam desde a vizinhança. Muitas vezes as igrejas, né, os líderes religiosos, eles olham para o lado, mas não conseguem enxergar as oportunidades. Então ficam buscando oportunidades à distância, ficam buscando oportunidades em entidades internacionais, entidades estrangeiras, quando na verdade na sua vizinhança própria ele pode conseguir oportunidade de apoio. Então, a gente diz sempre o seguinte, que é preciso que haja uma intensidade no planejamento. É preciso que haja uma intensidade na forma de você acessar o recurso através de uma ação planejada. Eu digo sempre que projeto sem planejamento é como pão sem fermento. Pode até alimentar, mas não cresce. Então é preciso que haja essa noção de uma organização religiosa que ela tenha que ter concentração nas suas estratégias de planejamento para poder seguir. Então há oportunidades. As oportunidades são grandes, são muitas, e cada um planejando vai conseguir realmente crescer cada vez mais. Eu vejo como um desafio, né? Porque a gente sabe que, assim como algumas empresas, né, comerciais se fundem, né, se juntam, tem denominações que estão se fundindo, porque elas não conseguem por muito tempo manter, né, seus membros, seus congregados, porque naquele grupo existem pessoas, como o senhor falou no início, necessitadas, pessoas que precisam de ajudas. E ele vai tirar de onde? O líder, né, o missionário, o pastor, o padre, ele vai tirar esse recurso de onde? Existem as ofertas, sim, mas as ofertas são para manutenção da estrutura, custos fixos. Mas a gente sabe que as pessoas têm procurado ultimamente, né, se aproximar de suas fés, né, de uma fé religiosa. E nisso, quando sabe que a igreja ajuda, né, que ele mais precisa, né, quem está com... Claro que isso precisa passar por uma avaliação, né, um censo que a igreja, né, de um modo geral, sua equipe deve fazer na comunidade. Mas, de um modo geral, a gente sabe que esses desafios existem para colher esse recurso.
Poderia citar alguns desses maiores desafios? Olha, veja, o maior desafio nessa área de captação de recursos para atividade missionária, captação de recursos em igrejas e instituições religiosas, principalmente nas igrejas, é a desconfiança, o receio que os líderes religiosos têm de perder o dízimo. Então, o meu maior trabalho nessa área é mostrar que não existe uma relação direta entre você desenvolver uma ação de captação de recursos para a igreja e ter uma redução do dízimo. Porque o dízimo é uma expressão do seu amor, do seu reconhecimento da dádiva divina, não é assim? Uhum. Então, o dízimo, ele vem para a igreja através de uma ação voluntária e de uma materialização do agradecimento. Isso é uma coisa. Isso serve para a manutenção, para o crescimento da igreja enquanto uma instituição, enquanto a gestão administrativa da igreja também. O que a gente está falando de captação de recursos é recursos que cheguem para ampliar a ação da igreja, seja numa reforma interna, seja na comunidade. Essa é que é o grande foco. E esse é que tem sido a grande dificuldade das pessoas de fazerem essa distinção. Há missionários no campo, mas há missionários também que a gente chama de ministério da planilha. Por quê? Porque quando a pessoa tem a sua vocação direcionada para essas atividades, ela também está fazendo ministério. Ela também está contribuindo para que a palavra da fé, a palavra de Deus, chegue na sua parte, na sua forma de agir, na sua técnica. Então, existe realmente essa dificuldade, existem esses empecilhos. Mas esses empecilhos eles podem ser superados através da ação consciente do líder religioso. De saber que eu posso, de uma forma técnica, chegar a captar um recurso sem que isso interfira na mobilização dos recursos ou confunda com a questão do dízimo, né? É importante fazer essa distinção, é importante deixar claro isso para que as pessoas, inclusive, fiquem mais tranquilas. Não pensei, eita, a igreja agora está recebendo dinheiro do projeto tal, eu não preciso mais de depositar o meu dízimo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Olha, eu vou aqui arriscar até, não contrariando a sua fala, evidentemente, mas conheço sim algumas denominações que, diferente daquelas que estão com dificuldades, né, financeiras, de poder manter a obra, manter a sua comunidade, como foi bem colocado, eles criam, além das associações, porque quem está nos assistindo pode até imaginar, né, como é que é constituída a igreja? Normalmente são associações, né, e que por trás se cria um nome, né, da denominação, é regido pelo Código Civil, mas internamente com o regimento interno eles conseguem alterar a parte eclesiástica. Tá? Mas eles têm e devem ter também suas prestações de contas. Tá? E o professor Antônio falou uma coisa importantíssima, mas não seria esse momento para a gente falar sobre isso, a gente vai falar em outro momento, de uma forma mais clara. Inclusive, eu pretendo até trazer uma pessoa que fala muito bem sobre essa questão do dízimo nas igrejas. Eu, particularmente, sou contra. Tá certo? Porque é algo voluntário e não algo impositório, como existem algumas denominações que impõem. As ofertas dão. As ofertas, já está dizendo, você dá se puder. Mas o dízimo foi condicionado em algumas denominações como algo quase que inquisitório, né, para você poder fazer parte de um determinada seção da igreja ou determinada área. Você precisa ser membro. Ou seja, ele vincula o membro ao dízimo e o congregado às ofertas. Isso é um tema, sabe, Antônio, que a gente pode ver em outro momento. Mas, veja, então, diante disso, e você colocou muito bem essa questão da sustentabilidade financeira, que é algo que, inclusive, serve para a gente, né? Não só para as igrejas. Cada um de nós, que somos poupadores, né, ou os menos poupadores, eles precisam saber o que é que ele está hoje sacrificando, planejando para o futuro. Então, se você tem uma mente sustentável, tudo que você faz vai ter, evidentemente, sustentabilidade. Então, fica aí a dica, porque a gente está trazendo aqui o termo captação de recursos, mas o viés também leva para a sua pessoa.
enquanto pessoa, né? A gente fala de obra missionária, mas você pode um dia lá na frente ser um missionário. E aí, para isso, você precisa ter esse conhecimento que estamos passando aqui. Ok? Mas, Antônio, você pode complementar, mas depois Veja, fica à vontade. eu queria só fazer uma complementação e um esclarecimento. Na minha maneira de ver, essa ânsia das igrejas pelo dízimo, ela vem de uma angústia por não saber como eu vou sustentar a minha iniciativa. Porque uma igreja ela é formada de oração, né? De fé, de devoção, mas também tem uma parte prática, objetiva. Ela é formada de um edifício que requer água, luz, manutenção, conservação, limpeza. Então, há uma confusão muito grande de que eu só posso conseguir isso através do dízimo. E isso não é verdade. Da minha maneira de ver, essa angústia e essa pressão vem da falta de conhecimento, né? Da falta de visão de que eu posso obter recursos para a manutenção da minha igreja, para além do dízimo. Eu repito, o dízimo não deveria ser obrigatório, porque o dízimo, eu concordo com você absolutamente, que o dízimo é uma materialização do meu agradecimento, do meu reconhecimento da mão divina. Né? Então não devia ser obrigatório. Mas eu acho que essa intenção e essa tensão e essa pressão em cima do dízimo vem dessa falta de informação de que é possível captar recursos para a atividade missionária de uma maneira transparente, de uma maneira ética, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, desde que você tenha técnica. Né? E é para isso que a gente montou esse curso, né? Esse curso de captação de recursos, que é exatamente para estimular as pessoas a que elas aprendam a como fazer e saiam dessa aflição da dependência única e exclusiva do dízimo. Olha aí, você que está chegando agora, que ligou aí o canal do YouTube, talvez esteja pensando, o que é que esses dois estão falando aí? O que é que esses dois coroas aí estão falando? Que temas são esses? Não estou entendendo nada. Mas vai entender. É só você voltar um pouquinho, você vai entender o que a gente está falando e a gente vai acrescentar ainda mais até o final desse bloco. Note bem, a gente está falando sobre captação de recursos, né? Não para fins de investimento, né, pessoal apenas. Aqui é específico para a obra missionária. Específico. Ah, mas você pode fazer uma captação de recursos trabalhando com educação financeira, com um especialista? Pode. Mas aqui é para organizações, associações, onde a gente vê que muitas delas têm dificuldade de engajar, né, o seu ministério. Então, para isso, esse curso que o professor Antônio vai oferecer, e aguarde, tá? É só nos acompanhar pelas redes sociais da Abragifor, @Abragifor, que a gente vai estar divulgando em parceria com a Abragifor esse curso, que será muito importante, inclusive para você, que é pastor, que é missionário, você que anseia ir para longe, né? Você tem que ter planejamento. Mas falando em planejamento, professor Antônio, a gente vê que muitos desses líderes religiosos têm dificuldade em planejar. Às vezes eles abrem uma denominação aqui e acolá, montam os fiéis, porque sabe que as pessoas, em sua maioria, estão em busca de curar suas dores. Aí vem a oração, vem e tal, e ele esquece de planejar. O senhor acredita que é necessário para abrir hoje uma denominação, um sistema, né, de religião, precisa ter um planejamento estratégico, um plano de negócio? Como é que a gente poderia classificar? Seria um plano de negócio religioso ou seria um planejamento estratégico sustentável, né, da obra missionária? Se a gente for falar de planejamento estratégico no sentido do negócio, né, isso pode dar uma grande interpretação negativa. As pessoas vão querer, talvez, vincular a igreja com o negócio, e não é isso. Mas para qualquer coisa na minha vida, eu tenho que planejar. Não é assim? Então, eu tenho que sentar. Se eu tenho uma denominação, ou eu tenho a necessidade, sinto a necessidade interior de levar a palavra da fé. Então, como é que eu vou fazer isso? Onde eu vou fazer? Com que recursos? Com quem? Qual o tempo que eu vou passar para implementar? Quando é que vão começar a chegar os recursos para que eu possa realmente
ter o mínimo para pagar os custos fixos, né? Aí é quando eu falo de custo fixo, eu estou falando de planejamento mesmo, planejamento financeiro, né? Então, essa coisa eu tenho que ter uma clareza nos meus objetivos, né? Qual é o público, qual é a minha missão, né? Como é que eu vou estruturar esse projeto, né? Como é que eu vou planejar, como é que eu vou comunicar, como é que vai ser a minha interação. No curso que eu faço, inclusive, existe um item específico sobre o marketing religioso. E o marketing religioso ele é extremamente rigoroso em termos de regras, de procedimentos e de forma de abordar. Existe todo um conjunto de estruturas que eu tenho que obedecer para poder fazer o marketing religioso. Então, é preciso realmente que eu tenha essa noção, né? Público, objetivo, planejamento, missão, visão, uma missão clara, uma missão que emocione, né? Valores. Os valores são fundamentais nesse tipo de trabalho, porque para a gente não confundir as coisas, não aceitar doação. Outro dia eu tive uma notícia de uma entidade que recebeu uma gorda doação, aliás, uma oferta de doação, né? E era um volume muito, muito grande. Eles se reuniram e acharam que não deveriam receber, agradeceram e não receberam. Mas rapaz, é dinheiro e ele pega de qualquer jeito, não. Quando a gente trabalha com determinadas áreas, a gente tem que ter um critério, né? E esse critério a gente vai pegar onde? Na missão, na visão e nos nossos valores. É o primeiro ponto que a gente vai ter que ter como base, né? Do mesmo jeito que a Bíblia é o norteador das ações e das intenções, né? A missão, visão e valores, eles têm que ter base na Bíblia, mas também tem que nortear as decisões administrativas. Então, realmente, planejar é fundamental, né? Olha só, a gente está trazendo aqui talvez algumas provocações, e você que é pastor, ou você que responde por uma congregação, talvez você esteja, nada disso que vocês estão falando aí surte o devido efeito. Olha, a gente está falando aqui com uma pessoa que é pioneira nisso, certo? Talvez muitos se preocupem porque não querem confundir a captação de recursos e aí eliminar talvez aquela suposta obrigatoriedade até da oferta e disso. Mas não é isso. Não tem nada a ver. É preciso deixar isso bem claro. Se você que responde por uma igreja, você que é pastor em algum ministério, e se quiser obter mais informações acerca de como você se formar, né? Se você aí entra a questão do planejamento, como você quiser ter uma sustentação financeira. Você imagina você ter que tirar do seu salário, se você for um líder religioso, para pagar as despesas da igreja. Eu acredito que alguns de vocês que estão nos assistindo talvez estejam passando por isso. Agora, o contrário também acontece, viu? E aí é onde eu quero entrar de forma muito breve, para não causar polêmica, que é, alguns líderes podem se beneficiar, ou seja, se usurpar dessa captação financeira para uso próprio. E isso deve ser observado, né, professor Antônio? Veja, a palavra-chave nessas situações é transparência. Eu não vejo por que eu saio da minha casa, vou para a minha igreja ou para a minha instituição religiosa, desenvolver um trabalho para pessoas, para trazer alento, para trazer progresso, para trazer até crescimento financeiro para essas pessoas, e eu não tenho que ter uma contrapartida financeira por esse meu trabalho, que é um trabalho e um esforço. Não é verdade? É um trabalho e um esforço. Então, não é só o retorno da minha ação pastoral sob o ponto de vista espiritual, mas também sob o ponto de vista da minha sobrevivência. A gente sabe que tem pastores, tem líderes religiosos, tem padres, que tiram dinheiro do seu sustento para botar na igreja. A gente sabe disso. Agora, é justo? É equilibrado? Não vou entrar nesse mérito de é certo ou não. Isso aí não, eu acho que não cabe entrar nesse mérito. Mas, se você for transparente, a sua comunidade vai saber que você realmente está sendo uma pessoa que está trabalhando em prol do reino de Deus, né? Em prol da conversão, do alento para as pessoas do ponto de vista principalmente espiritual, mas também que você precisa sobreviver. Então por que não ser transparente?
É. né? Aí é onde entra a questão da prestação de conta, que é uma Isso. dificuldade enorme de muitos desses líderes não ter a coragem de apresentar. Ora, gente, se você tem algumas ações que sejam captação de recursos via, né, essa modalidade, né, que aí é uma modalidade específica, ou talvez um membro, um congregado, alguém da comunidade precise de um auxílio de cesta básica, por que não colocar? Olha só, vou dar um exemplo aqui, bem claro, tá? Inclusive eles fazem isso porque obedecem o Código Civil. Os condomínios, de um modo geral. Não tem que botar lá a prestação de conta? Não tem que mostrar lá aos moradores o que está se gastando? Ou não? Então, qual é a dificuldade de ter essa transparência em relação à prestação de contas sobre a captação de recursos na obra missionária? Portanto, se você está com esse olhar que é importante, não deixe de ver o lado legal, porque isso vai te dar mais força, credibilidade, segurança para quem está do seu lado. Porque na hora que porque você vai ter que dizer para a igreja, para os seus membros, que está participando do projeto de captação de recursos. Aí o cara muda o carro de um dia para a noite, sai de um carro simples para um carro maior. Qual é o olhar que essas pessoas que estão com você concordando para essa captação, para esse projeto, vão ter? Qual é o olhar, hein, Antônio? Então, é um tema que requer, sim, algumas reflexões. Mas vamos voltar aqui. Mas deixa eu só fazer uma complementação. Pois não. E qual é a dificuldade de um líder religioso chamar a sua comunidade e dizer: pessoal, vocês estão vendo a condição do meu carro, não estão? Uhum. Então, eu preciso de ter uma condição mínima para atender as pessoas. Que muitas vezes o líder religioso, e isso é uma coisa que eu admiro muito, ele é chamado às vezes de madrugada, É verdade. né? Para atender. Num lugar distante. Então, de onde é que vai sair essa condição? Ele vai chegar no meio do caminho, o carro quebrar e ele vai ter que empurrar. Então, qual é a dificuldade de você chegar e ser transparente? Eu tenho certeza, não posso dizer absoluta, porque absoluta é uma palavra forte, mas eu tenho certeza que a comunidade vai entender e vai apoiar. Não é muito melhor do que de repente começar aquele cochicho, então, o líder tal, né, não importa se é padre, se é pastor, se é rabino, né, ele, rapaz, trocou de carro, né, não é assim que fica aquele cochicho, né? Você diz desnecessário, totalmente desnecessário, porque se houver transparência, como eu estou dizendo, e se houver prestação de contas, como você acabou de falar, eu acho que 90% vai ter sempre alguém que fala, né? Que tem sempre gente que Olha, fala, vou né? até falar, você fazendo certo ou errado, mas a diferença está onde? Na prestação de contas. Prestação Você de sempre fala contas, isso. Porque se exatamente. você não tiver, fica omisso uma informação preciosa que eliminaria a impressão que eles têm, ou teria. Isso. E prestação de contas não é só aquela coisa da planilha, não. Pessoal, olha, eu estou querendo aqui uma colaboração para trocar o ar-condicionado. Uhum. Quando você troca, pessoal, você se lembra daquela colaboração que eu pedi? Olha aí, o ar-condicionado novo. Isso é uma prestação de contas, né? Lembrando também, Débora, tem um detalhe que eu acho que é um detalhe técnico, mas que eu acho que é importante. Todo dinheiro do governo é dinheiro público. Mas nem todo dinheiro público é dinheiro do governo. Tem dinheiro público, né? Por exemplo, esse dinheiro que eu arrecado, não estou falando do dízimo, mais uma vez estou falando, não estou falando do dízimo. Dízimo é outra história. Mas esse dinheiro que eu arrecado para uma obra da minha igreja, esse dinheiro, ele é um dinheiro público e tem que ser tratado como tal. Embora não tenha relação nenhuma com o governo, né? Bem, a gente vai para o segundo bloco, né? E assim, esse tema está muito bom, tá? Acredito que você que está nos assistindo deve estar curioso o que vai sair no final, né? Desse debate, dessa conversa aqui com o professor Antônio, este cara, que eu posso chamar assim com todo respeito, conheço, né? Com essa capacidade, com essa sabedoria de poder transitar em qualquer tema nessa área. Note bem, não é qualquer pessoa que pode falar de um tema, tá, que requer uma profundidade, tá, requer uma reflexão, sim, porque a gente está falando aqui de algo que envolve financeiro, dinheiro não fala. Então, ainda que você tenha projetos, e a gente sabe, né, a gente vai falar isso no segundo bloco, Antônio, emendas parlamentares, emendas que muitas vezes
algumas igrejas, né, através de seus projetos, recorrem mediante político, ou seja, político, entrou a política, aí a coisa já mudou. Aí o político, aí aquela comunidade, é isso que a gente quer falar do segundo bloco. A comunidade fica naquela dependência. A gente não quer isso. Você, pastor, você que é líder, você que é da comunidade, você tem capacidade sim de se aperfeiçoar, de se capacitar num projeto tão rico como este, que é essa captação de recursos. Portanto, voltamos daqui a pouquinho. Não vou dizer VaptVupt para não imitar o personagem chicanismo, mas é já já, ok? Voltando mais uma vez aqui para dar continuidade a esse bloco tão importante que é sobre captação de recursos na obra missionária. Você deve ter assistido aí a primeira parte e deve estar pensando, puxa, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais. A gente vai no final dar uma dica impressionante, maravilhosa, para que você possa se inteirar, se capacitar e dizer, eu hoje sei como captar um recurso. Bem, mas quem está aqui sendo entrevistado é o professor Antônio Ferreira, esse galã aí, tá? Meu amigo, como já disse. Amigo a gente tem que dizer na cara, né? Não é assim? E que eu tenho a maior admiração pelo conhecimento que ele tem de pesquisar, porque aqui ninguém está fazendo uba-uba. Aqui foi pesquisa, experiências, né? E com a prática do dia a dia. Professor Antônio, a gente estava falando no intervalo bem rapidinho sobre essa questão de as pessoas não confundirem captação de recursos com captação de emenda parlamentar, que a gente sabe que não há nenhuma ilegalidade, não há. Porém, se a gente parte, né, com essa orientação da captação de recursos para a obra missionária, também ter a participação de uma emenda parlamentar, isso pode confundir a comunidade, né, as pessoas, não é isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer essas suas palavras bondosas de um coração amigo, né? E dizer que para mim é uma alegria sempre muito grande. Eu tenho aprendido muito sempre com você. Mas é desculpa assim, usar uma expressão popular, mas isso é um nó, né? Você entrar por esse caminho de emenda parlamentar pode ser um problema muito sério. É o que eu chamo de solução-problema. É uma coisa que você vai solucionar no momento da sua necessidade, mas vai criar um grande problema para o futuro. Por quê? Porque na estrutura do governo do Brasil, né, sempre existiu, mas cada vez mais isso se intensifica, de uma burocratização. Então, uma entidade que está no mundo do terceiro setor, das organizações não governamentais, não está dizendo não governamental, não é governo. Não tem que fazer licitação, votação de 3, não tem que montar um comitê não tem que fazer isso que a lei estabelece. Mas o governo, como passa o recurso, ele se acha na obrigação, no dever, né? Se acha na autoridade de exigir que você faça tudo isso. Problema número 1, ele passa o recurso para você, mas determinadas gastos você vai ter que assumir. As rubricas, né? Tem rubrica como despesa bancária, encargos sociais, né? Determinados gastos com determinados tipos de equipamentos, materiais. Você não pode assumir. Ora, você pediu um apoio financeiro para uma atividade, uma ação, porque você não tem condição. Você vai tirar da onde esse recurso? E se você tirar de alguma rubrica que não está especificado, você pode ser preso pela Polícia Federal, vai lá e... Por quê? Porque na hora da prestação de contas você não vai ter como justificar. Não, mas eu não tenho nem gente para fazer um comitê de licitação. Não, isso é problema seu. Você devia ter tido, mas eu não tenho, eu nunca tive. Então eu já vi, estou dizendo porque eu já vi isso acontecer. Eu vou nessa história mais de 35 anos nessa brincadeira. Eu já vi acontecer. Então seria um dos erros captar dessa forma. Não, eu não diria que seria um erro, sabe, mas eu diria que eu tenho que ter muito cuidado mesmo. Não, mas quando eu falo o seguinte, quando eu falo do erro, eu estou falando desse termo captação de recursos,
Porque Sei. o que eu entendo que a emenda parlamentar normalmente é para o cultural, social. Mas você acha que pode ser para o religioso? É É isso que eu quero porque dizer. o religioso, lembre que no começo a gente falou assim, que a atividade missionária das igrejas e das organizações religiosas não deveria se restringir apenas a questões relativas ao espiritual, mas que existem algumas dores que a própria comunidade envolvida ela sofre, que hoje a igreja tem a obrigação, tem, não diria o dever, mas tem a obrigação de tentar chegar junto, né? São, vou dar um exemplo, pessoas da classe média hoje, principalmente os jovens, eles não têm uma assistência direta, porque a grande concentração dos apoios sociais é para a classe baixa e as pessoas que estão abaixo da classe baixa, né? Os miseráveis. Não estou dizendo que não deva ser, mas eu estou dizendo que existe um público que não é atendido. E esse público ele sofre um perigo muito maior, porque ele tem acesso ao que os outros não têm, que é acesso ao dinheiro, acesso à comunicação, acesso a uma série de coisas. Esse público não é atendido. Então, veja, a missão da igreja é chegar junto dessas pessoas, seja através de emenda parlamentar ou não. Porque a emenda parlamentar, ela pode ser, desde que o seu projeto seja explícito, claro, transparente, a palavra transparência tem aparecido aqui com muita intensidade, você pode conseguir uma emenda parlamentar para isso. Mas você vai ter, talvez, problemas de gestão e de prestação de contas. Então, é preciso cautela, né? É verdade. Eu falei dessa forma, né, e trouxe essa abordagem por conta das situações que a gente está vivenciando, né, e está vendo pela mídia muitos escândalos em relação a isso. Então, vamos fazer aqui uma relação sine qua non, né? Se um líder religioso que não tem um preparo, que não tem transparência, que não é ético, ele apoia um determinado candidato político, e a gente está vendo aí, tô falando política, mas aí é necessário falar, porque a gente falou de emenda parlamentar. E esse político é eleito ou reeleito. Então, não é só a representatividade que ele pode ter no âmbito da religião dele, por alguma situação de junto a imposto, sei lá, alguma intervenção, que acontece muito. Mas é a questão do se locupletar financeiramente, porque ele pega uma emenda parlamentar, veja, eu tô esmiuçando tudo que você falou aí, ele pega uma emenda parlamentar, que teoricamente seria para um projeto social da igreja, no entanto ele se locupleta, tá certo? Invariavelmente, sem prestar conta, e aí começa esse vício. Estou dizendo isso porque tem igreja que não tem nem onde cair morta. Da mesma forma como tem aquelas que se fundem e aquelas que crescem astronomicamente. Por que será? A gente vai ver que tem políticos que subsidiam, né, essa questão da verba parlamentar. Tanto é que, eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome dela, mas essa semana eu fui para um gabinete de uma grande política, né? E ela mesmo disse, olha, a minha verba desse ano já acabou. A gente não terminou 2025. Como é que pode isso? A gente não chegou nem no meio do ano aí, né? Estamos em maio, né? E eu fui lá com uma pessoa que está precisando para o interior do estado, e ela disse que já acabou, tudo bem. Pode ser que ela tenha aplicado realmente em relação a tudo isso, né? De obras sociais, a gente vive momentos difíceis em alguns municípios na questão da saúde, da segurança, beleza. Mas será? Mas será que é isso mesmo? Fica aí esse questionamento, tá? Porque a gente está aqui, não está julgando, mas a gente precisa trazer esclarecimento, a gente precisa trazer essa provocação para que a sociedade, também religiosa, possa pensar. Porque esse é um dos problemas terríveis que eu vejo em algumas igrejas. É que muitas vezes os seus líderes não deixam os seus membros pensar. E Del Câmara, mesmo sendo um comunista, tá? Que ele era, né? Todo mundo sabe, não sou o Eliabe, o professor Eliabe está dizendo, se você pensa que o povo pensa, o povo pensa. Isso. Veja, o que nós estamos falando aqui eu chamo de tema sensível, né? Mas nós não estamos dizendo nenhuma leviandade. Realmente está aí, a mídia está mostrando como é que esse jogo é jogado. Isso. Né? Então, sabe que
atrás da emenda parlamentar sempre tem assim as partilhas, digamos assim. Então, para um líder religioso que não quer se meter, como se dizia antigamente, em camisa de 11 varas, o ideal seria deixar muito claro, olha, eu estou pedindo esse apoio, vou lhe apoiar, mas na hora que o recurso chegar, eu não vou poder partilhar nada com ninguém. Isso vai ser tudo para o projeto. Também não vou botar gente dentro do projeto para ganhar um valor só para poder... Não. Então, é essa clareza que tem que ser desde o começo. As pessoas têm dito ultimamente uma coisa que eu acho muito interessante. O combinado não sai caro para ninguém. É verdade. Então, se você entra em contato com a pessoa, pede apoio a ela e diz, olha, o riscado é esse aqui, eu vou fazer assim, 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 e as minhas condições são essas, ele pode dizer, não, isso aí não me interessa. Então, ótimo. É até uma bênção divina, você vai se livrar de um grande problema no futuro. É verdade. E eu vou passar essa pergunta para depois você falar do curso, que é o foco, né, dessa fala aqui, desse podcast. É o seguinte, vamos lá. Não sei se é muito mais fácil um líder em suas liturgias, né, pedir para dar, ou se é mais, digamos, correto, vou usar a palavra correta porque não é errado, ele dizer, pessoal, quem tiver interesse, como eu, de fazer um curso de captação de recursos, é só nos procurar. Eu vejo isso tão positivamente, né, e aqui não estou falando porque o professor Antônio é pioneiro. Eu estou falando porque muitas igrejas precisam. E às vezes precisam tanto que nem sempre a igreja tem condições de dar uma cesta básica. Às vezes é necessário tirar uma oferta extra. Por quê? Aquela que já foi tirada é para manutenção da obra que, por sua vez, poderia estar amparada por uma forma de captar recursos. O senhor entende dessa forma? Você vê dessa forma? Isso. Tá? Porque se a gente, assim, a partir de agora, começar a performar não só os líderes dentro das suas obras missionárias, evangélicas, aquelas católicas, de um modo geral, que querem, rapaz, como é que eu faço para trabalhar isso? Esse é o momento, né, Antônio? Então, meta a bronca aí, fale, como é que é esse curso, se o senhor conhece alguém que teve êxito. Isso, veja, tá? Eu chamo de fé com planificação, ou seja, o Ministério da Planilha. Que é isso? Você pode se especializar nisso, né? Uma pessoa que está participando da igreja, ele pode se especializar em captação de recursos para a ação missionária, pode. E, inclusive, essa área de captador de recursos, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos acaba de divulgar que movimenta no Brasil 40 bilhões de reais por ano. Isso eu não sabia. 40 bilhões de reais movimenta no Brasil. Então, quer dizer, há um mercado, digamos assim. Então, se você como captador de recursos, você pode ter isso como profissão. Você pode ter a sua formação e dar assessoria a... O último levantamento que eu tenho notícia são 500 mil igrejas e instituições religiosas no Brasil. Tem mais do que se você juntar entidades de educação e entidades de saúde. Juntando as duas, não dá a quantidade de igreja e instituição religiosa. Então há um campo muito grande para quem quer ter formação nessa área. Então se a pessoa sente que Deus deu uma missão para ela, mas ela ainda não sabe como tornar possível, esse curso ele é talvez um caminho que ela pode conseguir ter como ponto de partida essa sua realização da sua missão. Então ele é voltado para líderes, para voluntários, para padres, para freira, para jovens vocacionados, para rabinos, para quem quiser ter uma metodologia ou se apropriar de uma tecnologia de captação de recursos dentro de um formato que é voltado para a missão, para a igreja, para levar a palavra de Deus de uma forma clara, transparente, direta e sem sofrimento, porque Deus não quer o sofrimento de ninguém, não. Deus não quer o sacrifício de ninguém, não, né? Então você não precisa ser um missionário e estar passando necessidade no campo. Se você fizer um projeto que tenha realmente um planejamento focado para determinadas coisas, você pode mandar alguém daqui para um outro país, para um outro estado, né? Para o interior que esteja carecendo de uma ação
e de uma muito intensa, né? E essa pessoa não precisa estar passando sacrifício lá. Isso é tão sério, porque quando a gente vê biblicamente que é ide por todo mundo, tá? Ele não falou ide, né, no local mais próximo. Todo mundo é uma extensão territorial, né, jurisdicional. Então, para isso, você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, inclusive da cultura do local onde você vai. Eu sempre vejo algumas pessoas que saíram do campo missionário, que voltaram, que a gente tem a oportunidade de conversar, eles dizem, né, do constrangimento, do preconceito que tiveram por lá. Eu, como passei em alguns países, né, a exemplo da Argentina, Chile, né, Paraguai e tantos outros, eu pude ver a concentração e até um pouco de hegemonia religiosa que existe, como existe no Oriente, né, Médio. Mas por que essa hegemonia? Porque há uma relação direta de algumas determinadas denominações com o governo. Então, você falou lá no início que não é bom que haja essa relação em se tratando financeiro. Mas a gente também não pode perder esse contato com ele. Por quê? Uma vez que tudo vai passar pelo documento, então você pode ser um dependente, entre aspas, tá? de uma documentação, de um acerto, de um acordo. Vamos supor, você... vou dar um exemplo aqui. Na Argentina, por exemplo, para uma obra missionária ser lá, fazer parte lá, precisa ter o registro do governo. Eu me informei lá sobre isso. Chama-se registro, é o nome lá, de governo. E lá tem uma plaquinha na parede da igreja, como sendo uma autorização para funcionar. Imagina se no Brasil isso vem acontecer. E não tá demorando não, viu? Mas veja, salvo engano, para qualquer denominação, qualquer igreja funcionar, ela tem que realmente ter essa autorização. Não, mas eu quero dizer o seguinte, veja bem, existe aquela autorização, mas é diferente daqui do Brasil, principalmente, qualquer beira de esquina você abre uma denominação. Sim. É isso que eu quero dizer. Tá? Eu estou falando de igrejas mais tradicionais, denominações mais tradicionais, como é exemplo da Universal. Sim. Eu estou dizendo porque eu fui lá e é internacional. As duas juntas. Aí eu perguntei por que aqui não tem igrejas mais tradicionais como batistas, presbiteriana. Lá tem aquela igreja bem antiga, que tem lá, tem um sistema de bispo agora que eu esqueci, agora tem a metodista. Lá tem a metodista. E fica na rua principal da cidade da Argentina. Aí eu perguntei ao pastor dela. Disse, meu amigo, é muito difícil aqui, existe uma hegemonia política e religiosa muito forte. Então, para uma igreja estar instalada dentro do centro, era precisa pagar imposto altíssimo ao governo. Deu para entender? Então, na hora que uma igreja dessa for pensar em captar recurso, o que vai acontecer? O governo também vai querer uma parte. Eu entendo que sim. Assim como no Canadá, que lá os dízimos já é retirado pelo governo, um percentual. Sabia disso? As igrejas lá já têm esse sistema. Eu não sabia. Então, quando a igreja tira a oferta, automaticamente já existe o bote, né, como diz do governo. E não está demorando a acontecer isso nos países se a gente não mudar esse cenário que a gente está aí. Então, eu fiz esse adendo aí somente para a gente poder compreender a importância de não só questão de expansão da obra missionária, é preciso clareza, né? Eu diria até ainda algo mais, é preciso ter um chamado divino para você ir. Porque, eu vou abrir como negócio, aí você está... É preciso chamado, é preciso clareza, mas principalmente é preciso técnica. Do mesmo jeito que você entra no seminário para se formar pastor, ou padre, ou rabino, né? Passa por uma instituição que vai lhe dar essa formação, é importante que você também tenha essa formação na hora da gestão da igreja, que não é só aquela gestão que as pessoas aprendem nos cursos de teologia, né? Nos cursos de formação. Mas é uma gestão muito maior, que consiga ampliar os seus horizontes, que consigam trabalhar a pessoa no sentido de que ela tenha a famosa ambição positiva, que não é só levar a mensagem para todos os cantos pelo mundo afora, mas levar a mensagem com substância, com concretude, mas também com conforto e segurança. Por quê?
Só assim é que a pessoa que está se dedicando, ela vai conseguir realmente se conduzir dentro do processo. Exemplo, existe uma lei do voluntariado no Brasil. Isso. Por que existe essa lei? Porque antes da lei, muitas pessoas trabalhavam anos a fio para uma determinada instituição, e geralmente eram instituições religiosas, e depois botavam na justiça. Hoje, se você vai fazer um projeto, ou se você vai fazer uma ação que envolve a participação de outras pessoas, é importante que você tenha realmente essa questão da lei de voluntariado muito presente, para que você possa realmente conseguir fazer a sua ação sem nenhum tipo de prejuízo no futuro, junto à Justiça do Trabalho, principalmente. Tudo isso você aprende durante o curso. Né? Foi a melhor coisa, né? É. Que se fez, porque foi Marco Marcel, né? Que criou essa lei. É uma lei federal. É uma lei federal. E protege as duas partes, né? Porque eu fui voluntário, né? Eu sou um dos fundadores, idealizadores do Instituto Peró, né? Fica no Shopping Guararapes, em que uma das coisas que eu tive cuidado foi entregar a cada um empregado, lojista e da administração assinar o termo. Porque ele ia ter um momento lá do seu expediente. Então, o que ele podia alegar? Desvio de função, alegar que trabalhava, como na verdade, embora exercesse alguma atividade voluntária, como eu orientava, né? O voluntariado, o documento respaldaria. Não teria nenhum problema, mas isso é muito bacana. Mas, Antônio, veja, a gente está nos instantes finais, faltando aí uns 5 minutos para a gente terminar. É importante que agora você divulgue, tá? Mostre como é que é esse formato do curso. Quem é que pode participar fielmente? Porque a gente generalizou aqui, tá certo? Claro que é importante ter os membros congregados, as pessoas, né, dentro de uma denominação, dentro de uma comunidade religiosa. Mas cite claramente como é que é o formato no seu tempo, né? Quantas horas. Não fale em valor porque a gente está ainda precificando isso de acordo com o local que a gente vai fazer. Isso. Né? Veja, uma coisa é fato. O líder religioso, não importa de que tipo de igreja ou denominação, ele não tem condição de, além de assumir a sua função pastoral, assumir também essa questão das ações sociais da igreja. Não tem condição, é humanamente impossível. Mas ele pode identificar pessoas dentro da sua comunidade que estejam vocacionadas. Naturalmente essas pessoas surgem, né? Tomam algumas iniciativas. Então, essas pessoas, elas são realmente indicadas para, as mais indicadas, ou as mais indicáveis, para participar desse tipo de formação. Não importa se é uma freira, se é um obreiro sem nenhuma formação religiosa, mas está lá com vontade de fazer o seu trabalho. Então, missão sem dinheiro é difícil, mas a missão sem fé é impossível. Então, se você tem fé e você quer aprender a estruturar a sua missão, então é através da técnica que você pode caminhar junto à sua ação com a sua condução para o reino. Então esse é o curso. O curso ele tem um formato muito dinâmico. A gente está lançando ele através de uma plataforma da internet, né? E eu no futuro estarei aqui outra vez para dar essa formação. Não, vai estar divulgando nas redes sociais da Bragifor, né? No Instagram. Para divulgar nas redes sociais, mas ele é para qualquer pessoa, tá? Okay. Eu chamo de médio superior, né? Nível médio, pessoa que esteja vocacionada. Então, a gente também pode dar assessoria, independente do curso, né? Olha aí, pastor. Olha aí, líder. Pode chamar para fazer uma análise da situação, dar uma assessoria técnica, orientar basicamente como é que as pessoas podem se conduzir, analisar o ambiente que a igreja está e quais são as oportunidades. Existem muitas oportunidades internacionais que as igrejas e as instituições religiosas podem acessar. Então a gente também pode fazer isso com todo o prazer, e a gente tem feito muito isso e tem tido exemplos muito exitosos, né? Por exemplo, a implantação do clube dos ouvintes de uma rádio religiosa, que eu não, assim, me reservar não dizer o nome, mas que hoje essa rádio já sustenta, os custos fixos da rádio religiosa já é sustentada pelo clube dos ouvintes. Então foi uma estratégia que a gente utilizou, que implantou, inclusive eu sou um dos sócios fundadores do clube, né? E está lá a todo vapor, e isso me traz muita felicidade. Então são várias alternativas. Lembrando que
captar recursos não é captar dinheiro só. O dinheiro é apenas uma parte dessa tecnologia da captação de recursos. E seus contatos aí? Meu contato pode fazer isso. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode ter alguma dúvida para contratar para uma palestra ou para uma assessoria, pelo WhatsApp 99650 3734. Essa é a nossa, o nosso contato, né? Então estamos à disposição. Eu gostaria que o senhor repetisse, citando a operadora 81. Isso. Isso, 81 9 9650 3734. É porque a gente está falando para o Brasil e para o mundo, né? Então a Isso, gente é importante, ainda é tem um importante. 55, né? Que eu não quero dizer, mas 55, 81 e o número do telefone. Bem, pessoal, assim chegamos ao final de mais um episódio, né, da Abrage Forecast, tá? E nos encontramos no próximo episódio, né? Com temas relevantes, temas que talvez vocês nunca ouviram falar, como este, tá? Que talvez você esteja pensando, eu nunca ouvi falar, ninguém, nem na faculdade, eu nunca ouvi comentar sobre captação de recursos na obra missionária. Tá aí, uma oportunidade para levar para sua igreja, para sua comunidade, e você não vai se arrepender. Em vez de você estar mendigando, procure mentalizar na cabeça das pessoas a oportunidade de poder não só captar dinheiro, mas acolher pessoas. Até o próximo episódio.